Então, vamos orar. Eu já orei? Não, né? Não, é que a apóstola orou, assim, foi uma oração que alimentou tanta gente que eu pensei que eu tinha orado também, né? Então, pode ficar sentadinho mesmo como estão. Vou só orar para o Espírito Santo nos guiar nessa palavra, tá? O tema dessa palavra de hoje é planos, propósitos e prática, tá? Repete comigo: planos, propósito e prática. Deus tem um plano na tua vida, Deus tem um propósito na tua vida, e Ele quer que nós pratiquemos esse plano e propósito. Aí está o segredo da vitória. Hoje, o Senhor vai entregar para nós o segredo de uma vida poderosa, de uma vida tremenda, de uma vida, irmão, que não tem jeito de fracassar. Se você entender a mensagem de hoje, né? Planos, propósitos e práticas. Se você pegar essa mensagem de hoje, você rápido, você breve, cirúrgico, mas vai abençoar muito a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos orar? Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite maravilhosa, essa noite poderosa. O Senhor já tem recebido o nosso louvor e a nossa adoração. Nossas orações já chegaram até o trono do Senhor. E creio que, como a tua palavra não volta vazia, antes ela cumpre o seu propósito, eu creio que a palavra do Senhor na minha boca vai fazer o efeito desejado e o propósito do Senhor vai ser cumprido hoje. Espírito Santo, em nome de Jesus, nos guia, Senhor. Tu és o comandante dessa igreja, Tu és o nosso dirigente. Guia-nos nessa palavra e leva essa palavra até onde o Senhor quiser que ela vá, e que traga bênção para a vida de todos aqueles que tiverem acesso a ela. Vamos fazer juntos aqui, Senhor, uma grande obra, exaltando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. A igreja diz amém? Vamos abrir nossas Bíblias então, Salmo 127, 1 e 2. Esse é um texto que deve marcar a vida da gente, né? Deve, assim, ficar maravilhosamente no nosso coração. Enquanto vocês abrem, Fábio e Valéria estão abençoados, não estão? Oh, glória a Deus, amém. Né? É bom servir ao Senhor, né? Deus abre os... Melhor de tudo, né? Deus surpreende a gente, né? Estou falando isso porque Fábio e Valéria foram abençoados essa semana, né? E foi uma bênção tremenda, né? E que o Fábio já estava esperando há um bom tempo. E a gente ficou muito feliz com a vitória, né? Dos filhos de Deus, da Valéria também, da família. Então Deus é bom o tempo todo, né? Salmo 127, versículo 1 e 2 diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Quem dá um glória a Deus? Então veja o que esse texto está dizendo, irmãos. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se o Senhor não guardar a cidade, vai ser em vão os vigias vigiarem. Não adianta correr de um lado para o outro, não adianta acordar de madrugada, não adianta correr de lá para cá, porque se o Senhor não fizer, ninguém faz.
Então essa palavra ela é muito importante, porque normalmente a gente faz planos, mas quem dirige os passos é o Senhor. Quem dá uma glória a Deus? O coração do homem faz planos, mas quem dirige os passos é o Senhor. Então, nós precisamos trazer o Senhor para os nossos planos e para os nossos propósitos. O nosso problema muitas das vezes, por que muitas coisas dão errado na vida da gente? Porque nós mesmos, às vezes, traçamos os nossos planos, fazemos os nossos projetos, criamos os nossos sonhos e colocamos em prática. E muitas das vezes, aquilo que começamos a fazer, às vezes até começa bem, mas acaba mal, porque Deus não estava nesse plano, Deus não estava nesse projeto, Deus não estava nesse propósito, era apenas uma boa ideia. Quantos aqui já tiveram boas ideias? Meu Deus, igreja boa. E quantas vezes você teve uma boa ideia e colocou em prática e lá na frente deu errado? Com quantos isso já aconteceu? Então não sou só eu, graças a Deus, estou aliviado. Pensei que só eu que quebrava a cara. Irmãos, eu cansei disso na minha vida, sabia? Mas ainda cometo esses erros. Porque quando vem uma boa ideia, sabe qual é a primeira coisa que a gente faz e fala? É Deus. Deus falou comigo. Deus me disse. Deus mandou. E às vezes, irmãos, nada mais é do que o nosso coração. E a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Olha para o irmão do lado e diga assim: ei, meu irmão, o nosso coração nos engana muitas das vezes. O nosso coração prega peça para nós de vez em sempre. Toda vez que você tiver uma boa ideia, ore para perguntar a Deus se essa boa ideia é uma ideia que vem do coração de Deus ou é uma boa ideia que vem do seu coração. E às vezes essa boa ideia é coisa boa, é coisa lícita. Muitas das vezes até tem respaldo na palavra de Deus. Mas o que vai dar certo, o que vai funcionar, não é apenas se aquilo é certo, mas se é plano de Deus, se é propósito de Deus e se é o tempo certo de Deus para executar aquilo. Nós não podemos nos precipitar. E se tem uma coisa que, pelo menos eu, posso falar por mim mesmo, mas se você concorda comigo, fala misericórdia depois que eu falar, nós somos mestres em nos precipitar. Misericórdia, tem alguns junto comigo aí. Entende? Então o segredo, meus amados, para a gente ter uma vida direcionada, conduzida pelo Espírito Santo, indo na direção certa, sem risco de dar errado, é você praticar, é você executar tão somente aquilo que é plano e propósito de Deus e nada mais. E quando surgir um plano no teu coração, gaste tempo orando para saber se aquele plano é um plano de Deus ou se é apenas uma emoção do momento. Quantos aqui já fizeram escolhas e tomaram decisões pelas emoções? Diga assim: ai, misericórdia. Irmãos, nós somos emocionais. E geralmente tomamos decisões pelas emoções. E é por isso que erramos os passos muitas das vezes.
E aí em Provérbios vai dizer, há caminhos que parecem ser bom, mas o final dele é morte. Ou seja, aquele projeto acaba, ele parece bom, porque não tem nada de errado nele, mas não passa de uma boa ideia, não passa de uma emoção momentânea, porque não está de acordo com o plano perfeito. Então, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não for o construtor junto com a gente, se a gente não trouxer Deus para dentro dos nossos planos e projetos, a tendência é dar errado. E quando dá errado um projeto, quantos já tiveram aqui a sensação que você volta lá para o primeiro degrau e tem que começar tudo de novo? Coisa horrível, irmãos. Que sensação horrível. Você vai, achando que você está, meu Deus, agora ninguém me para mais. E de repente, puff. Aí você fala assim, aonde eu errei? Aí Deus fala assim, aonde será? Você fez tudo bonitinho, estava tudo certo, mas eu não tinha isso para você agora. Não era o meu plano, era o seu. Não era o meu propósito, era o seu propósito. E não era o tempo de executar isso. Vai ser isso aí, a ideia que eu te dei é para um tempo diferente. Então, filho, volta, recalcula a rota e volta para o início. Aí você vem lá. Aquela sensação quando você está dirigindo, você errou o caminho, aí o GPS faz aquele barulhinho, fala, errei. E aí, querido, o retorno são quilômetros e quilômetros lá na frente. Meu irmão, que dor que isso dá. Dá ou não dá? Só que quando é dirigindo, você anda uns quilômetros, você ainda leva na esportiva, você vai, eu estou passeando. Eu quero, na verdade, é conhecer mais a estrada. A gente até tenta se enganar. Mas quando é na vida, ai, meu Deus, dói muito. Quem quer continuar sentindo essa dor? Eu não quero, irmão. É muito difícil. Então qual é o segredo? Traz Deus para os teus projetos. Traz Deus para os teus planos. Gasta tempo orando. Gastar tempo não, investe tempo orando, buscando a direção de Deus. Pai, isso aqui vem do Senhor. Tu queres que eu tome essa decisão de verdade? Isso aqui que o Senhor tem para a minha vida, me confirma. Eu quero ouvir a tua voz. Eu não vou tomar nenhum passo se eu não tiver certeza que o Senhor está comigo. Outra coisa, Pai, eu quero ter confirmações. Então procura o teu pastor, procura a tua pastora, procura o teu líder, procura alguém que você confia, que tem maturidade, que você sabe que tem uma palavra de Deus para te dar, e você vai lá e abre o coração, não é para todo mundo, você entende o que eu estou falando? E ali você pode ter uma direção de Deus, tá? Porque na multidão de conselhos há sabedoria. Você sabe qual foi a pessoa mais bem-sucedida que você conhece na vida inteira? Qual é a pessoa que tudo deu certo, que nunca falhou, que nunca deu errado, que nenhum projeto saiu do lugar? Quem você conhece? Eu conheço um só. O nome dele é Jesus de Nazaré. Amém? Irmãos, Jesus é o maior sucesso da história. Jesus só precisou de 3 anos para cumprir o ministério e o chamado dele, e revolucionou o mundo, e ele está até aqui entre nós. Quem dá uma glória a Deus? É o cabeça da igreja, é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Aqui entre nós, ele só precisou de 3 anos, e com 30 anos ele começou o ministério dele. Até os 30 anos, Jesus não tinha feito nenhum milagre, Jesus não tinha curado ninguém, Jesus estava no anonimato. Apenas aos 30 anos, quando ele se batiza, que não era nem necessário ter se batizado, porque ele não tinha pecado, é a aula da semana que vem, né? Ali ele começa o ministério dele, ele só precisou de 3 anos. Revolucionou o mundo inteiro. E por quê? Porque Jesus conhecia o segredo do Salmo 127. Jesus sabia que se Deus não estivesse no projeto, se Deus não estivesse no plano,
Se Deus não tivesse no propósito, nada poderia dar certo. Jesus nunca fez nada sem ter ouvido primeiro a voz do Pai. Jesus não se movia sem a direção do Espírito Santo. Olha comigo essa verdade, irmãos, lá em João capítulo 5. Pode colocar lá no telão, ou você pode abrir aí comigo. João capítulo 5. Esse é um dos textos que eu mais amo. Se a gente conseguir seguir isso aqui, queridos. João 5,19, quem achou? Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente, que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Quem dá um glória a Deus? Essa era a vida de Jesus. Jesus, ele fala verdadeiramente: eu, embora seja o Filho de Deus, aqui na terra, eu não faço nada se não vir primeiro o Pai fazer. Se eu vejo o Pai fazer, eu faço. Se o Pai manda eu fazer, eu faço. Se o Pai não manda, eu não faço. Jesus não se movia fora do plano e do propósito do Pai. Quem dá um glória a Deus? Esse é o maior segredo da vida, é o maior segredo de sucesso, é o maior segredo de uma vida bem-sucedida, de uma vida feliz, de uma vida alegre, de uma vida abundante. É você estar na dependência total de Deus. Jesus era totalmente dependente do Pai. O Filho não pode. Ele estabeleceu isso como regra para a vida dele. O Filho não pode fazer coisa alguma se não vir primeiro o Pai fazer. E se você ler o versículo 30 desse mesmo capítulo 5, diz assim: por mim mesmo nada posso fazer. Eu não julgo, apenas ouço. E o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Meu Deus! Jesus disse: olha, eu de mim mesmo eu não posso fazer nada. De mim mesmo eu não quero fazer nada. Porque eu não estou aqui para agradar a mim mesmo, eu estou aqui para agradar aquele que me enviou, eu estou aqui para agradar o meu Pai. O que o meu Pai fala comigo, eu executo. O plano e o propósito do Pai, eu pratico. Fora disso eu não faço nada. Logo, o início do ministério de Jesus, quando ele desce às águas e o céu abre, o Espírito Santo desce sobre ele, e o Pai diz: esse é meu filho amado em que eu me comprazo. Naquele momento o Espírito Santo tomou conta de Jesus. A partir daí, Jesus foi totalmente mergulhado no Espírito Santo. O Espírito Santo conduziu a vida de Jesus como homem, embora ele fosse Deus, mas ele agiu 100% como homem. Então ele precisava da plenitude do Espírito Santo na vida dele. E o primeiro ato do Espírito Santo na vida de Jesus foi levá-lo ao deserto. E Jesus ficou 40 dias e 40 noites em jejum. E quando ele teve fome, o diabo se apresentou e disse para ele assim: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Você está com fome. Jesus disse assim: vai-te, Satanás, porque está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
Sabe o que Jesus estava dizendo para o diabo? Vai-te, Satanás. Se eu quiser, eu tenho poder para transformar essas pedras em pães, porque eu já transformei água em vinho. Em outras palavras, quem transforma água em vinho, é mais fácil transformar a pedra em pão. Mas vá-te, eu não tenho nada contigo, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu posso fazer esse milagre, mas não vou fazer, porque eu não ouvi o meu pai me ordenar a fazer. O meu pai não me mandou fazer, e eu não faço. Olha só que coisa tremenda. Jesus só fazia aquilo que o pai o ordenava. Jesus um dia, ele entrou no tanque, no local onde fica ali o tanque de Betesda, né? O lugar de misericórdia, e tinha muitos, centenas de doentes, paralíticos, coxos, cegos, e ali o anjo descia e movia as águas, e o primeiro que caísse ali dentro era curado, era a tradição da época. Eu até acredito que isso acontecia mesmo, porque ninguém era louco de ficar ali, e muitos ali testemunharam que o primeiro que mergulhasse, de fato, ficava curado. Eu creio que é fato real. Alguns dizem que isso é um mito. Não, era real. Só que Jesus entra nesse lugar e tem muitos doentes ali, centenas, mas Jesus vai a um só. Um homem que estava paralítico há 38 anos. E Jesus disse: você quer ser curado? Ele disse: eu quero, mas não tem ninguém que me lance lá quando o anjo morre. Jesus disse: então levanta, toma o teu leito e vai. Ele foi curado na hora. Jesus foi embora. A pergunta que eu sempre fiz é o seguinte: centenas de doentes ali, Jesus só curou um. Por que ele só curou um? Porque o Pai ordenou ele só curar aquele. Jesus poderia provocar um avivamento glorioso. Já pensou se Jesus curasse todos ali? Jerusalém ia ficar de cabeça para baixo, mas ele foi lá e só curou um. Porque foi aquele um que o pai disse: você vai entrar aí, você vai na direção daquele homem tal, e Deus mostrou para ele, e ele foi lá e levantou aquele paralítico. Jesus não fazia lei, ele só fazia o que via o pai fazer. Você já imaginou se cada um de nós começarmos a viver como Jesus viveu? Andar como Jesus andou, na dependência total do Pai, só fazer aquilo que o Pai mostra, aquilo que o Pai confirma. Você acha que a gente vai errar o passo? Não vai, irmãos. Não vai. Jesus não se antecipava, Jesus não se precipitava nunca. Ele estava lá no monte orando, e os 12 lá no meio de uma tempestade, o barco sendo jogado de um lado para o outro, eles ali, sabe, no desespero. Jesus só dava uma olhadinha e continuava orando. Ele passou o dia inteiro vendo os discípulos com o barco quase afundando eles, e ele não veio socorrer, ele só veio na quarta vigília da noite. Por volta de 3, 4 horas da madrugada, aí ele desce e vem andando sobre as águas para socorrer os discípulos. Ele nunca chegava adiantado nem atrasado, ele estava no time de Deus, ele não estava no cronos. Cronos no grego é o tempo do homem, o kairos é o tempo de Deus. Jesus só andava no kairos, ele nunca andava no cronos. Quem dá glória a Deus? E o mesmo Espírito que conduzia Jesus é o mesmo que está na minha vida e na tua. Vamos andar no kairos de Deus e as coisas vão dar certo na vida da gente. E vou te dizer outra coisa: todo o tempo que foi perdido, quando a gente se submete novamente ao plano, propósito, e a gente começa a praticar a vontade de Deus, o tempo perdido é recuperado, acontece uma restituição na vida da gente. Quem está entendendo isso aí pode dar um glória a Deus. Quem quer viver assim, irmãos? Então aqui está o maior segredo.
para a gente viver uma vida vitoriosa, viver nessa dependência total. Vai comigo, por favor, em Tiago 4,13. Olha, coisa linda, irmãos. Tiago 4,13. Eu amo esse texto aqui. É uma exortação para a gente não se precipitar, para a gente não fabricar os nossos próprios planos e propósitos, mas se submeter ao Senhor. Tiago 4,13. Quem já abriu, diga glória a Deus. Diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Todavia, vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Diga assim: uau! O apóstolo Tiago está exortando a igreja a gente não se precipitar com nada. Hoje vocês que dizem, vamos a tal cidade, e ali negociaremos, e ali ganharemos dinheiro, e ali faremos esse e aquele negócio, e o Espírito Santo, usando o apóstolo Tiago, diz: vocês nem sabem como é que vai ser o teu dia amanhã, vocês nem sabem se estarão vivos amanhã. A nossa vida é um vapor. No lugar de vocês fazerem os seus próprios planos e propósitos e se tornarem arrogantes, é isso que o Espírito Santo está falando conosco, a igreja. Vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, faremos isso e aquilo. Mas tal presunção como essa é maligna. Então, quando eu crio meus próprios planos, quando eu crio meus próprios projetos, quando eu fabrico meus próprios sonhos e começo a executá-los, sem ter a certeza de que Deus é que está abençoando, de que Deus é quem ordenou isso para a minha vida, eu acabo passando à frente de Deus. E quando eu passo à frente de Deus, eu estou por conta e risco. Agora, quando eu deixo Deus ir na minha frente, eu sei que Ele está me guiando, me conduzindo. Então chama Deus para as tuas escolhas. Chama Deus para as suas decisões. Não faça escolhas. Não ande por nenhum caminho se você não tiver certeza que é aquilo que Deus separou para a tua vida. Quem dá um glória a Deus? Demore um pouco mais para você fazer escolhas. Demore um pouco mais para você saber o que você vai fazer com o teu dinheiro. Não sai gastando. Uma boa ideia. Calma, e se essa ideia for só tua, tu vai perder. Mas se for de Deus, tu vai prosperar. Amém? Glória a Deus. Você já imaginou? Eu não quero entrar nisso não, porque aí vai. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas imagina, irmão, quantas coisas poderia ter dado certo e que deu errado. E vou falar uma coisa aqui para você. Não foi o diabo. Quem foi?
Porque depois que os nossos planos e propósitos dão errado, sabe qual é o caminho mais fácil? Culpar o diabo. O diabo até deve falar assim, mas eu de novo? Porque, queridos, somos nós. Somos nós. O diabo está derrotado, ele não está com essa bola toda não. Quem está com a bola toda é Jesus. Quando algo dá errado, não é que o diabo nos derrubou, não, foi a gente que fez a escolha errada, fizemos uma semeadura errada, e aquilo que o homem semear, colherá. A semeadura é voluntária, mas a colheita é obrigatória. O que tu semeia, obrigatoriamente você vai colher. Por isso que a gente tem que estar atentando. Eu não posso errar mais nas minhas semeaduras, nas escolhas que eu faço, nas decisões que eu tomo, nos caminhos que eu escolho seguir, porque se for uma semeadura errada, equivocada, eu estou perdendo tempo, mesmo que seja uma boa ideia, mesmo que seja uma coisa certa, mesmo que seja uma coisa boa, mas mesmo sendo uma coisa boa, se não é Deus aprovando 100%, eu estou correndo riscos. Quem está entendendo isso? Dá glória a Deus. Por isso, irmãos, eu estou caminhando para o encerramento, mas o Salmo 37 dá para a gente assim, ó, o ouro de mão beijada para a gente. Olha só, Salmo 37, é um dos salmos que eu mais amo, porque ele é muito poderoso, esse salmo. Salmo 37, versículo 5 ao 7, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Quem dá glória a Deus? Meu Deus, olha o segredo, irmão. Entrega o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, entrega os teus planos ao Senhor, entrega os teus propósitos ao Senhor, entrega a tua caminhada ao Senhor, entrega as tuas escolhas ao Senhor, entrega tudo ao Senhor, e Ele fará o quê? Tudo fará, Ele agirá, Ele virá em teu favor, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar força, Ele vai te dar capacidade, Ele vai junto com você, Ele vai construir junto com você esse edifício, esse projeto, e vai dar certo. Mas tem que entregar para o Senhor o caminho, porque há caminhos que parece bom, mas o fim dele é ruim. Eu não quero buscar caminhos que apenas aparenta ser bom, eu tenho que pegar o caminho certo. Catuca o irmão do lado e fala assim: pega a rota certa, irmã, pega a rota certa, irmão. Você aí da internet, pega a rota certa, querido. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. Agora, como é que eu faço, pastor? Entrega. Agora, não é entregar e puxar, sabe aquela coisa que a gente entrega para Deus e toma de volta? Ô Senhor, toma nas tuas mãos. 5 minutos pensando bem, me dá de volta. Eu quero ter o controle. Se você quer ter o controle, sai do controle de Deus. É melhor deixar no controle dele e ele te dá comandos para você trabalhar junto com ele. É aí que dá certo. Deus não vai trabalhar sozinho, ele trabalha com a gente, é parceria, mas ele precisa estar no comando. O problema é que a gente está no comando e fica usando Deus. Aí a gente vai fazendo as nossas atrapalhadas e fica pedindo a Deus para vir atrás consertando. Deus não é um vovozão que vem arrumando a bagunça dos netinhos. Olha para o irmão do lado e fala assim: ei, você não é netinho não, e o pai não é um vovozão, bobão.
Quer dizer, eu sou um vovô bobão. O Daniel vai bagunçando tudo e não é nem eu que venho atrás, é a avó. Consertando tudo. Deus não é, fala assim, eu não sou neto, eu sou filho, eu sou filha, e eu sou um filho maduro, e o meu pai não vai consertar as minhas bagunças não, eu preciso deixar ele na frente. E se o meu pai estiver na frente, eu não vou errar o passo. Quem está entendendo, irmão? Mas se eu passar na frente dele, dá ruim. Então entrega para Deus o caminho, entrega, confia, e Ele tudo fará. Ele vai agir, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta. Nós não vivemos pelo que sentimos, não vivemos pelo que tocamos, nós vivemos por aquilo que cremos. O meu justo viverá pela fé. Quem dá uma glória a Deus? Não importa o que eu vejo, não importa o que eu sinta. Eu não sinto Deus trabalhando, eu não sinto Deus operando, eu não preciso sentir, eu sei que Ele está fazendo. Por quê? Porque eu estou confiando, porque eu estou entregando. E o que Ele prometeu, Ele é fiel, Ele está agindo. Eu quero dizer isso para você, Deus está agindo se você estiver entregando. Mas se estiver na tua mão, como é que Deus pode operar se está na tua mão? Se está no teu controle, Deus não pode assumir o controle. Se tu está dirigindo, Ele não pode dirigir por você. Você tem que dar lugar para Ele. Quem está entendendo? Oh, glória a Deus. Então olha o segredo, irmão. Ao versículo 4, o 4 é: deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Deleita-te no Senhor, não só entrega o teu caminho não, deleita-te no Senhor, faça do Senhor o teu maior prazer, o teu deleite, ame a Deus de todo o teu coração, ame a Jesus com toda a tua vida, viva para a glória dEle, e Ele vai atender os desejos do teu coração. Quando você tiver um desejo, Ele já vai estar fazendo. Tem gente que agrada tanto a Deus, irmão, que ele não ora, ele pensa e Deus faz. Tem gente que antes de pensar, Deus já fez. A pessoa falou, tu sabe que eu ia pensar nisso? Não, já está feito. Agrada-te do Senhor, alegra-te no Senhor. Ele fará o desejo do teu coração. Imagina isso, gente. Você entregou tudo para Ele e você se deleita nele, Ele é o teu prazer. Você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas Ele vai acrescentar, é promessa. Quem está pegando isso, irmãos? E o 7 é para mim e para você agora. O 7 vai entrar agora como uma bomba atômica no teu coração de bênção. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Descansa, entrega, deleita-te e descansa. Meu Deus, descansa, irmão, descansa, irmã. O Pai cuida de você, descansa. Fala para o irmão do lado com uma doce voz aí de descansa, maninha. Fala para um outro, descansa, maninho, descansa. O papai está cuidando da gente. E Ele tem colo para todo mundo. Porque o mundo todo Ele sustenta com a palma da mão. Então Ele tem colo para os filhos todos. Descansa. Sabe, irmãos? Vou falar para você uma coisa. Se a gente aprender a descansar em Deus, os terapeutas vão ficar desempregados. Não é? Eu não quero isso não, eles são bênção. Terapeuta, psicanalista, psicólogo, são bênçãos na mão de Deus.
É? Mas, se a igreja aprendesse a descansar em Deus como a Bíblia manda, querido, os bichinhos iam ficar desempregados. Ia ter que ter uma outra profissão, aquela ali ia ser um bico, assim, de vez em quando ia pintar um. Porque, querido, quando você descansa em Deus de todo o coração, sabe, a paz entra dentro de você. Uma paz poderosa entra dentro de você. Teu coração se enche de fé, de alegria, de força. Você é curado da depressão, da ansiedade, da preocupação. Se você descansar, irmão, com o tempo você não precisa mais tomar remédio para dormir. Você vai botar a cabeça no travesseiro e Deus vai dar o sono do justo. Porque você está descansando no Senhor. Deus hoje aqui está dando descanso para a tua alma, porque você está entregando e descansando. Quem está dando glória a Deus? Porque você lá dentro você está dizendo assim, se o Senhor não fizer, ninguém faz. Então eu entrego, eu descanso, eu confio. Oh, glória a Deus, coisa linda, irmãos. Posso te dar mais um texto? É alimento, irmãos. É alimento para a igreja. Alimento. E vou falar para você, esse texto que eu vou te dar agora, meu Deus do céu, é para entrar assim, você dormir. Esse texto que eu vou te dar agora é uma injeção literal. Você toma e faz. Me chama só amanhã. Então pega aí, Marcos 4, 26. Marcos 4, 26. Quem achou da glória a Deus? Olha só, parábola da semente. Ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus, é Jesus falando, tá? O reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra, por si própria, produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio da espiga. E logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Vai chegar uma grande colheita na sua vida. Mais uma vez, toma posse. A colheita que você está precisando está chegando na tua vida. Agora, qual é o segredo? O reino de Deus é como o homem que saiu, lançou a semente sobre a terra. A única coisa que você precisa fazer é plantar a semente sobre a terra. O que é plantar a semente sobre a terra? Fazer a vontade de Deus, cumprir o plano e o propósito e praticar a vontade do Senhor. Isso é lançar semente na terra. Depois que você lança a semente na terra, acordado ou dormindo, a semente vai brotar, porque a terra produz por si mesmo. Olha para o irmão do lado e fala assim, planta a semente e vai dormir. Fala assim, meu irmão, fala aí, minha irmã, você só tem que plantar semente, vai dormir, não atrapalhe a Deus. Tem gente que planta semente e quer toda hora olhar lá, já deu, já foi, como é que é? Está demorando. Planta a semente, vai dormir, faça o plano e o propósito de Deus na tua vida, vai dormir, vai descansar, porque você acordado ou dormindo, a terra vai brotar, porque ela produz de por si própria. Agora,
existe uma fase. Primeiro o talo. Fala, irmão, se liga, primeiro é o talo. Tu já quer colheita antes do talo nascer? Primeiro é o talo. Olha o processo. A tua vitória não é instantânea, ela é um processo. Primeiro é o talo, depois a espiga, depois que está a espiga cheia, aí o fruto fica maduro, aí tu pega a foice e pega a colheita. Quem dá glória a Deus? Fala para o irmão do lado assim: calma, é um processo. Planta a semente, vai dormir, o processo vai começar. Eu quero declarar sobre a tua vida: o processo começou, o processo já começou, o processo já começou. Vai dormir, vai descansar, só faça o que é certo, faça a vontade de Deus, descubra o plano, descubra o propósito e descansa. A terra vai produzir, você dormindo ou acordado, você preocupado ou não vai acontecer, mas primeiro é o talo, depois é a espiga, depois tem que amadurecer, depois tem que estar cheio, depois tem que estar maduro, e depois você colhe. Mas eu declaro sobre a tua vida: a colheita vai chegar. Oh, glória a Deus, amém? Eu vou falar uma coisa para você: a colheita chega quando você não está nem esperando. Quando você esqueceu que semeou, parece que ela cresce mais rápido. Porque se você ficar toda hora olhando a semente, parece que ela nunca nasce. Meu Deus, está demorando tanto. Aí o Espírito Santo fala assim: vai dormir, você já plantou a semente, agora o processo é meu. Quem está dando glória a Deus? Mas vai chegar. Quem sabe para algumas pessoas já chegou. Quem sabe você vai chegar em casa, vai ter a notícia: chegou a tua bênção. É assim que acontece. Quem dá glória a Deus aí bem forte? Irmão, deixa eu te dar mais um texto. Vocês são as ovelhas que eu amo. Eu gosto de alimentar minhas ovelhinhas com a palavra. Eu vou te dar o texto que a apóstola abriu o culto. Eu falei assim: meu Deus, eu tenho que... Eu fiquei escrevendo essa palavra à tarde. Deus foi falando comigo, eu fui indo num texto, no outro. Aí a apóstola falou, eu botei outro. Depois ela orou, eu botei outro. O Espírito Santo fala: inclui aí na cesta básica do crente para hoje. Então olha lá, Jeremias 29:11, irmãos, olha aí. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Quem dá glória a Deus aí? O Senhor está dizendo: quem sabe o plano certo para a tua vida sou eu, diz o Senhor. O que Ele está dizendo é: não fique criando teus próprios planos, teus próprios propósitos. Sou eu que sei os planos que eu tenho, e são planos de bênção, são planos de prosperidade, são planos para você ter um futuro, para você ter uma esperança. Eu quero declarar: o teu futuro está nas mãos de Deus. O teu amanhã está na mão de Deus. O que a gente tem que fazer? Descansar, entregar, se render, trazer Deus para o plano. Se a gente percebeu, eu saí da rota,
Poxa, as coisas não estão dando certo, parece que eu estou carregando um peso, parece que eu estou carregando uma tonelada. Talvez o caminho que você escolheu, ele não é o perfeito de Deus. O que faz? Recalcula a rota, ora, chora diante de Deus, pede perdão, retrocede, dê alguns passos para trás. Isso não é fracasso. Você recuar quando tomou um caminho errado, isso, querido, é ruim, mas é melhor retroceder do que continuar indo ladeira abaixo. Quantas coisas a gente decide, e a gente decide porque a gente quer o melhor. A gente decide porque a gente tem boas ideias, porque a gente quer ver o reino crescer. Mas, amados, se não for Deus naquele plano, dá errado. Mesmo sendo coisa certa, mesmo sendo coisa boa. Então o que tem que fazer? Retrocede, seja humilde, diga: papai, eu errei o passo, porque eu queria acertar, mas deu ruim. E o pai disse: então vem. O GPS faz... recalcula a rota, e você volta para o caminho certo, e diz: papai, então agora fala comigo, eu estou esperando. E aí ele bota tudo no lugar, e o tempo perdido é recuperado. Quem dá um glória a Deus aí bem forte? Amém, queridos? Esse é o maior segredo da vida. Você está recebendo hoje aqui, ainda bem que está sendo gravado, que você pode voltar nessa palavra, tá? E os meninos não esqueçam de botar o tema, tá? Planos, propósitos e práticas. Você pode voltar, você pode divulgar isso para pessoas que você ama, que vai precisar, como eu preciso dessa palavra. Você precisava dessa palavra hoje? Porque eu preciso dela. Deus está falando comigo, falando contigo. Então, como isso é importante hoje para nós? Então, querido, descansa em Deus. Entrega tudo, e você vai ver que a mão de Deus vai começar a mover, e os planos e os propósitos deles começam a se manifestar na tua vida, e você vai ver o que é viver uma vida com propósito. Porque a maior tragédia da vida é viver uma vida sem o propósito de Deus. Essa é a maior tragédia da vida. Quem pegou essa palavra? Então fica de pé no teu lugar, deixa eu orar com você, abençoar a tua vida, em nome de Jesus, abençoar a tua família. Glória a Deus. Põe a mão aí no seu coração, ou na sua cabeça, ou levanta para o alto, não faz nada também. Então, sabe, o importante é você se colocar numa postura de que você entendeu a voz de Deus, e que você quer uma mudança na tua vida. Pai, eu entrego a tua igreja nas tuas mãos, eu entrego esse meu irmão querido, essa minha irmã querida, esse meu amado que está ouvindo essa mensagem pela internet. Eu entrego essas vidas preciosas nas tuas mãos. Ó Pai, quantas vezes a gente está sofrendo, gemendo, porque fizemos escolhas equivocadas, decisões erradas, procuramos caminhos que não eram do Senhor para nós. Quantas vezes fomos arrogantes e presunçosos, não porque queríamos, mas porque erramos mesmo o passo, e chega ali na frente, deu tudo errado, e a gente tem que voltar, e às vezes a vida da gente fica um ioiô, vai lá, vem cá, mas a tua graça é maior do que tudo isso. Pedimos ao Senhor que derrame graça sobre cada um de nós. Pai, se tiver alguém aqui ouvindo essa mensagem, que precisa retroceder, que precisa deixar um caminho de erro, um caminho de engano, um caminho que está pesado, um caminho que está frustrante, que o Senhor os faça se render aos pés do Senhor, que possa entregar todo o caminho ao Senhor, descansar no Senhor e experimentar um tempo novo. Eu profetizo sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, um tempo novo. Eu profetizo na tua vida em nome de Jesus, o Kairos de Deus, o tempo de Deus. Porque diz a palavra em Eclesiastes 3, há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. E eu creio que está entrando na tua vida um tempo novo.
está entrando para a tua família um tempo novo, um momento novo, tem coisa boa chegando, tem uma colheita chegando na tua vida. Então somente examine a semeadura que você tem feito, examine os planos e os propósitos, e como você tem praticado. Traga a Deus, porque se o Senhor não construir, se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão trabalha a sentinela. Eu abençoo tua vida agora em nome de Jesus. E se tiver alguém doente, se tiver alguém enfermo, eu quero declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus, você tem direito à cura, porque pelas feridas de Jesus, nós já fomos sarados. O Senhor Jesus já levou sobre Ele as nossas dores e enfermidades, pelas suas feridas fostes sarados. Então pela palavra do Senhor, eu te declaro curado agora, curado em nome de Jesus. Eu digo agora, em nome de Jesus, doença vai embora. Espírito de enfermidade, eu te destruo agora, eu te digo, queima até a raiz e sai dessa vida, sai dessa família. Todo espírito de confusão, de briga, todo mal que está prendendo alguma área dessa vida preciosa, eu quebro agora qualquer resistência do inimigo. Eu declaro o sangue de Jesus sobre a tua vida, tua casa, tua família. Declaro, tu é filho de Deus, herdeiro de Deus, sacerdote, reino de sacerdotes. Tome posse da tua vitória. Esteja posicionado em Cristo. Tu és justiça de Deus em Cristo Jesus. Tu és aceito diante de Deus. Tua oração é aceitável. Tu pode entrar no trono da graça com confiança. Eu abençoo tua vida, tua noite, tua semana, teu mês. E eu declaro milagres, o céu aberto sobre a tua vida e a tua família. Eu quero decretar em nome de Jesus esse mês. Algumas pessoas aqui vão contar milagre, porque Deus está trabalhando, porque eu é que sei os planos que tenho a teu respeito, e os planos de Deus são planos de paz, de prosperidade e de vitória. Receba a tua vitória em nome de Jesus. A igreja diz glória a Deus.